11 Finja até virar verdade. Sou maior e melhor do que pensei, eu não sabia que continha tanta bondade. Walt Whitman. Gostaria de poder dividir com você os milhares de relatos que as pessoas têm compartilhado comigo. Com uma frequência surpreendente, começam com a frase: gostaria de lhe contar como você mudou minha vida. Mas a verdade absoluta é que eu não mudei a vida de ninguém, elas mudaram as próprias vidas. Aceitaram as ideias simples que apresentei, depois as adaptaram e as expandiram como eu jamais poderia ter imaginado. Escolhi algumas histórias para compartilhar. Vêm diretamente de pessoas que, ao enfrentar um grande desafio ou auxiliar alguém que vinha enfrentando um grande desafio, agiram com base na própria compreensão de como o corpo guia a mente conduzindo a si mesmas e aqueles que estavam ajudando aos seus rios mais arrojados e autênticos. São histórias de gente que chegou lá fingindo, em muitos casos, até se transformar naquilo que fingia ser. Minha esperança é que você se reconheça em algum aspecto delas. Digo isso porque acredito que a parte mais impactante da minha palestra no TED não seja a pesquisa que apresentei, mas minha confissão de que passei boa parte da vida acreditando que não mereço estar aqui. Embora não entendisse na época, agora vejo porque aquilo foi importante, fez com que as pessoas se achassem menos solitárias ao saber que alguém já havia se sentido daquele jeito e havia superado, em grande parte, aquela sensação. Uma história real, uma confissão honesta, pode ser poderosa. Comecei contando sobre Will, que escreveu para mim quando era um estudante de 21 anos da Universidade do Oregon e ator nas horas vagas. O agente de Will ligou e contou que tinha achado um trabalho perfeito para ele, uma aposta arriscada, mas o tipo de oportunidade irrecusável. Tratava-se de um papel numa grande produção cinematográfica que seria rodada no Oregon e para a qual procuravam atores jovens e amantes do ar livre. Will achou que seu agente tinha ficado maluco. Aquilo estava bem distante de sua realidade. Ele tinha feito alguns comerciais de TV, atuado em alguns filmes pequenos e aparecido num episódio de uma série de TV, mas realmente não estava focado em virar ator. Sabia que estaria competindo com profissionais. Will, que se considera alguém disposto a correr riscos, concordou em comparecer ao teste. Mas não foi cheio de confiança, pelo contrário. Chegou lá, examinou a sala de espera e pensou: onde foi que me meti? Subitamente atingido por uma onda de ansiedade, lembrou-se de algo que um amigo havia lhe falado: se você ficar tenso antes de uma entrevista, procure um lugar privado e pose de mulher maravilha durante 2 minutos. Assim, Will achou o toalete masculino. Abri a porta da cabine, ri de mim mesmo por uns segundos, depois pus as mãos nos quadris, elevei meu queixo, estufei o peito e fiquei parado ali em silêncio, sorrindo, por 120 segundos. Respirando fundo. Ele não se lembrava exatamente do efeito que aquilo deveria produzir, mas admira o amigo que lhe deu o conselho, a quem descreve como alguém que nunca me decepcionou quando se trata de partilhar fatos ou insights esquisitos na busca dos meus sonhos. Will confiava o suficiente no conselho do amigo para ao menos fazer uma tentativa. Voltei à sala de espera, sentei-me ereto em minha cadeira e aguardei chamarem meu nome, recordou Will. Ao ser chamado, contou ele,
Caminhei até a sala de testes sem a menor preocupação. Não tinha nada a perder. O teste correu às mil maravilhas. Além de não ficar ansioso, ele também curtiu a experiência. Não se sentiu nem um pouco intimidado pelo diretor famoso do filme. Will nunca se sentirá tão autêntico num teste tão vivo. Quando Will saiu de lá, seu pai o aguardava. E aí? Perguntou ele. Como foi? Radiante, Will exclamou. Ótimo! Um sucesso! Quer dizer que você conseguiu o papel? Will fez uma pausa. Ah, não? Quer dizer, sei lá. Mas foi ótimo. Foi muito divertido. Nunca me senti tão bem durante um teste. Will quase se esquecera do papel no filme. Estava tão presente no teste, tão envolvido no processo, que o resultado se tornou secundário, ou talvez não mais relevante. Por mera coincidência, o sobrenome de Will é Cald. Não somos parentes. E você pode ver o nome dele nos créditos do filme Livre, indicado ao Oscar e estrelado por Reese Witherspoon. Seu entusiasmo, sua confiança e sua paixão se manifestaram durante o teste. E sua sensação de poder pessoal permitiu que libertasse e compartilhasse as competências necessárias para obter sucesso naquela situação. Os Cad do Oregon e os Cad de Boston permaneceram em contato. Na verdade, Will e seu pai voaram até Boston para assistir ao filme Livre comigo e com minha família na noite da estreia. A história de Will capta lindamente o efeito ideal da presença, você atua com confiança e sincronia confortáveis e vai embora com uma sensação de satisfação e realização, independentemente do resultado. Resultado mensurável. No caso de Will, ele quase se esqueceu de que havia um resultado mensurável. Muitas das histórias que ouço têm a ver com desafios no trabalho ou na escola, as áreas em que costumamos nos sentir mais desafiados e onde as apostas e ansiedades são mais altas. As pessoas encontram todo tipo de meios de aplicar a ciência da presença ao processo de procura de emprego e entrevista. Eis como fez Melanie. Eu vinha lutando havia meses após ter sido demitida do meu emprego, fazendo o ritual do desempregado e me sentindo uma eterna participante de um jogo de auditório. Foi um período bem desmoralizante. Meu filho me indicou seu vídeo e disse: "Você precisa tentar isso." Foi o que fiz. E então pratiquei posturas pudarussas por alguns minutos antes de minhas 3 entrevistas de emprego seguintes. Em vez de cruzar as mãos no colo, pousei os cotovelos nos braços da cadeira. Recebi ofertas de 2 dos 3 empregadores que me entrevistaram. Escolhi o melhor dos 2 e começo no emprego novo na segunda-feira. Quando chegar ao escritório, não vou mais me enroscar e me tornar pequena. Quando nossa mente e nossas inseguranças fazem com que nos sintamos insignificantes, parece que nosso corpo realmente consegue nos lembrar de que somos, na verdade, feitos da matéria das estrelas. Thomas trouxe a ciência da presença para suas reuniões profissionais. Tenho uma empresa de representação comercial na qual lido com uma série de marcas globais. Batalhei durante anos para transmitir meus conhecimentos com precisão e para mostrar minha visão a pessoas particularmente dominantes, e até
Sua palestra no TED. Eu não havia percebido que sempre assumi um papel impotente em minha comunicação não verbal ao lidar com líderes empresariais. Durante 2 meses, trabalhei num projeto enorme, e o contrato simplesmente estagnara. Todas as negociações haviam sido por videoconferência, e percebi que minha postura sempre fora ruim. Eu deixava meus ombros caídos e muitas vezes mantinha uma das mãos no queixo. Hoje, inspirado por sua apresentação, fiquei de pé no meu escritório, mãos na cintura, pés afastados, e iniciei uma videoconferência com os principais tomadores de decisões. Vi-me falando como se estivesse explicando o negócio a um amigo em minha cozinha. Moral da história: pela primeira vez em 6 reuniões, consegui demonstrar meus conhecimentos e minha visão e fechei o contrato. Vou passar a implementar as posturas Podarussas como uma iniciativa em toda a empresa. Seremos conhecidos como a empresa que se reúne com mãos nos quadris. René era um jovem nigeriano que se sentia deslocado no Canadá. Eu nunca participava das discussões em classe. Assim como a maioria dos calouros, acredito que ficava um pouco intimidado. Duvidava da consistência de minhas opiniões. Um amigo me enviou sua palestra no TED e hoje posso afirmar que ela mudou por completo minha experiência universitária. Comecei a levantar a mão na aula e a comparecer às conferências, e a falar nelas espontaneamente. Obrigado por nos lembrar de que nada, muito menos a insegurança, deve nos impedir de perceber nosso pleno potencial. René achou um meio de derrotar sua dúvida e se tornar não apenas um estudante de sucesso, mas um líder no campus e um empresário. Também recebo mensagens de pais e professores preocupados que tentam ajudar seus filhos e alunos a lidar com tarefas escolares, vida social e outras questões importantes da infância e adolescência. Por exemplo, Noah ajudou sua filha a usar a ciência da presença para dominar o medo. Como coach executivo e escritor, tenho muita curiosidade acerca dos estudos de neuroplasticidade e pesquisa cerebral, mas sua palestra foi bem além do meu interesse profissional. Após assistir a ela, fiz com que minha esposa e nossas 2 filhas, de 8 e 10 anos, lhe assistissem também. Desde então, temos todos praticado as posturas Podarussas. Na turma do 4º ano de minha filha mais velha, os alunos têm a opção de montar uma apresentação especial nas sextas-feiras. Trata-se de uma apresentação de 30 minutos sobre qualquer tema à escolha. Minha filha Sophie ficava apavorada diante da ideia de fazer isso, mas depois da sua palestra, enfim se apresentou como voluntária. Para meu choque, e contra minha recomendação, insistiu em fazer uma apresentação sobre o cérebro. Nos 10 minutos anteriores, porém, começou a ficar tensa e descreveu para mim o que pareceu o prenúncio de um ataque de pânico. Assim, sem ninguém ali para lhe dizer o que fazer, ela fez o que você ensinou. Preparou-se com uma postura de poder. Disse que aquilo a acalmou, deixando-a pronta para se apresentar. Quando chegou a hora, disse ela, a apresentação foi irada. Passamos o ano inteiro tentando convencê-la a se dispor a dizer 2 palavras diante da turma. A postura de poder a ajudou a se postar ali por 30 minutos completos e agora ela quer repetir a experiência.
Rebeca, mãe de uma caloura do ensino médio, diz que sua filha usou a ciência da presença para melhorar seu desempenho acadêmico. Adorei sua palestra no TED sobre posturas puldarussas. Por um golpe de sorte, minha filha, caloura no ensino médio, estava na sala e assistiu também. Ela vinha sofrendo de ansiedade antes das provas, de modo que, em parte por brincadeira, em parte desesperada pela cura, começou a fazer posturas puldarussas antes das provas, e juro que ela não obteve menos de 100% nos últimos 3 meses. Suas amigas, que a acharam maluca quando ela começou, estão fazendo as posturas, e seus resultados também melhoraram. Agora aquilo se espalhou pelo time de futebol feminino. É uma epidemia de imitações de Mulher Maravilha se alastrando entre os jovens da nossa comunidade. As posturas deram à minha filha tanta confiança em si e em seu desempenho sob pressão que são um verdadeiro milagre. Obrigada por compartilhar sua descoberta maravilhosa. Eis uma mensagem de Bárbara, professora que levou a ciência da presença para sua sala de aula. Apresentei a meus alunos de física avançada as posturas puldarussas na última primavera. Um aluno em particular vivia tenso nas avaliações e por isso suas notas nas provas não representavam suas habilidades. Mostrei o vídeo de sua palestra à minha turma e recomendei que fizessem uma tentativa. Daquele dia em diante aquele aluno fez posturas puldarussas antes de cada prova de física e suas notas subiram de sofrível para o nível onde mereciam estar, boas. Ele então fez o vestibular e quase conseguiu a nota máxima. Estou convencida de que as posturas puldarussas o ajudaram, ainda que seja difícil provar. Uma de minhas histórias favoritas apareceu num blog maravilhoso chamado Crazy Mom with Kids, Mãe Enlouquecida com Filhos, criado por C. G. Hollis, uma escritora, artista e designer gráfica. Uma de suas matérias foi sobre sua filha de 6 anos, Sage, que assistiu a um filme de terror na TV que a deixou com um pavor paralisante. Estava convencida de que suas bonecas iriam atacá-la enquanto dormia e nenhum tipo de consolo conseguia impedir que ela acordasse no meio da noite aos berros. Nem a remoção de todas as bonecas e animais de pelúcia do quarto adiantou. Então Hollis escreveu: deparei-me com a palestra de Amy Cuddy no TED, sua linguagem corporal molda quem você é. Fiquei curiosa e resolvi testar os princípios com minhas filhas, especialmente Sage. Para resumir, eu disse às minhas filhas que iríamos fingir até virar verdade, para citar Amy Cuddy. Todos os dias eu seguia o conselho de Cuddy, que era dizer às minhas filhas que achassem uma postura de poder e a mantivessem por 2 minutos. Sage tornou-se grande fã da pose da Mulher Maravilha, e assim fiz com que ficasse de pé com as mãos nos quadris, pés alinhados aos ombros e cabeça erguida antes de entrar num cômodo sozinha. Aquilo virou hábito. Às vezes, antes de pegar coisas para mim do outro lado da nossa casa ou de ficar sozinha em seu quarto, Sage colocava as mãos nos quadris e adotava sua posição. Ou erguia os braços como se tivesse cruzado a linha de chegada em primeiro lugar. Sua ansiedade começou a se dissipar e sua confiança retornou. Cá estamos nós, 1 ano depois, e Sage melhorou substancialmente. Ela só precisava explorar sua Mulher Maravilha interior e assumir uma postura de poder.
Também ajuda o fato de as bonecas continuarem trancadas no armário. Oi, meio seguinte veio de um professor de escola de ensino fundamental. Ele descreveu como aplicou as ideias do Finja até virar verdade para ajudar um aluno do 5º ano com mutismo seletivo, um distúrbio de ansiedade infantil que bloqueia a capacidade de comunicação da criança em determinadas situações sociais. Tenho ajudado o aluno a escrever um diário este ano, e ele começou a se abrir um pouquinho naquelas páginas, bem como na sala de aula. Assisti ao lado dele à última parte de sua palestra no TED Finja até virar verdade e expliquei que gostaria que ele tentasse aquilo uma vez por dia em sala de aula quando eu estivesse presente, mais ou menos 1 hora diariamente. Enquanto assistia à sua palestra, eu conversava com ele sobre como queria vê-lo bem-sucedido, sobre quão inteligente ele é e sobre como suas habilidades de liderança implícitas se manifestam na vontade dos outros de trabalhar com ele regularmente. Ele começou a chorar mais ou menos no mesmo ponto que você. Eu consegui não chorar enquanto assistia ao vídeo com ele, mas não pude me conter em casa, e desde então vem respondendo a 1 ou 2 perguntas por dia. Há pouco tempo, pedi que se incumbisse da primeira pergunta de um grupo de leitura e ele o fez sem hesitação. Como vimos ao longo deste livro, as posturas puldarussas e os esportes são uma combinação natural. Todas as posturas de vitória são idênticas àquelas que, conforme demonstrado em laboratório, aumentam a confiança e a presença. Ouvi isso de inúmeros atletas e treinadores de atletismo, esqui alpino, remo, beisebol, basquete, polo aquático, futebol, ginástica, vôlei e até iatismo. No primeiro mês depois que minha palestra no TED foi postada, ouvi um treinador da seleção olímpica de natação explicar como vinha usando uma estratégia no estilo posturas puldarussas com grande sucesso havia anos, incentivando alguns dos nadadores, na manhã da competição, a se comportarem fisicamente como se tivessem vencido seus eventos. Os nadadores, apontou ele, são notórios pelo uso de linguagem corporal dominante nos momentos antes das provas, não apenas para sinalizar seu poder aos adversários, mas também para relaxar os músculos e se energizarem. Às vezes eles literalmente esmurram o próprio peito, feito gorilas. Mas a abordagem usada por esse treinador incentivar os nadadores a adotar posturas alfa não verbais desde o momento em que acordam nos dias de prova foi mais benéfica para nadadores. Nadadores que haviam sido prejudicados por um mau desempenho ou que vinham sentindo uma onda de insegurança e dúvida quanto à própria capacidade. O técnico de natação e salto ornamental Jess Book, da Kenyon College, deparou por acaso com o vídeo de minha palestra no TED e achou que ela poderia ajudar no desempenho de sua equipe. As posturas puldarussas reforçam a ideia de que queremos ser poderosos, fortes e confiantes, contou ele à revista Swim World. Embora nem toda a equipe tenha recebido bem a ideia, muitos a aceitaram. E os que mais se beneficiaram dela foram aqueles que costumavam sentir a pressão dos próprios pensamentos. As posturas puldarussas não apenas lhes deram um incentivo fisiológico, mas proporcionaram uma ligação tangível com o restante da equipe, algo fora de si. Uma nadadora queniana, Sarah Lloyd, escreveu sobre o que aconteceu quando a equipe inteira, inclusive os treinadores, se ergueu na postura do X antes de uma competição. Não dava para conter o riso ao ver aquilo. Todos nós parecíamos um tanto idiotas,
mas acho que funcionou para nós. Conectamos-nos como uma equipe de um jeito que não tinha ocorrido na temporada anterior. Nossos níveis de energia dispararam, os nadadores individuais e de revezamento nadaram com uma rapidez estonteante e a torcida foi ao delírio. Eis um e-mail sobre vôlei de Steve, um professor do ensino médio no meio oeste americano. Mostrei sua palestra do TED hoje a todas as minhas turmas do ensino médio. Meus alunos se envolveram muito e ao longo do dia fizeram diversas posturas pudarussas, espontaneamente, sem nenhum estímulo. A parte mais bacana da história aconteceu à noite, quando nosso time de vôlei perdeu sua primeira partida na pós-temporada regional e entrou em campo para começar a segunda, todos adotando posturas de poder. O time venceu as 3 partidas seguintes e passou para as finais. Acredito que houve uma preparação excepcional e uma ótima orientação técnica, mas as moças realmente acreditaram na sua mensagem o suficiente para adotá-la numa situação difícil. Após o jogo, elas me abordaram para perguntar quão orgulhoso eu estava de suas posturas pudarussas. Adoro isso. Obrigado por fazer parte de nossas terças-feiras de palestras do TED e da educação de nossos alunos. O que mais me inspira é quando fico sabendo de pessoas que enfrentaram dificuldades graves, abuso e violência doméstica, falta de moradia e outros problemas que podem trazer grandes dificuldades e conseguiram recuperar o controle de suas vidas e tomaram as rédeas de seus futuros. Essas histórias sempre me comovem. Ouvi coisas desse tipo de uma boa quantidade de veteranos de guerra, como Roberto. Sou um veterano de guerra que sofre de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e atualmente estou estudando psicologia. Deparei-me com o vídeo de sua palestra e, resumindo, levei suas informações e experiências pessoais bem a sério. Desde que ouvi sua apresentação sobre posturas pudarussas, tornei-me muito atento à minha linguagem corporal e reconheço quando, inconscientemente, estou me isolando. Essas informações me abriram para uma existência antes inacessível e me ajudaram a superar alguns dos sintomas de inquietação e alerta máximo associados ao TEPT. Depois de acrescentar esse reconhecimento atento da linguagem corporal às minhas estratégias para lidar com tudo, fui capaz de me destacar em áreas em que antes não tinha confiança. CJ, que é coordenadora comunitária de uma agência de combate à violência doméstica chamada Turning Point e dá aulas em uma prisão feminina, contou a seguinte história: sou sobrevivente da violência doméstica. Consegui emprego num abrigo para vítimas de violência doméstica após sair de um relacionamento abusivo. Tenho feito muita terapia de autocura e crescimento pessoal, e continuei como autodidata. Aprendi ao longo dos anos que adoro ler estudos, especialmente na área de ciência social. Após 20 anos trabalhando no campo da violência doméstica, comecei a formar grupos educacionais numa prisão feminina. As detentas absorvem as informações como esponjas, principalmente quando aprendem como nossos corpos entram em ação sob o estímulo de diversas substâncias químicas quando estamos assustados e como velhos traumas interferem nisso tudo. Tenho mostrado seu vídeo às minhas turmas. Gostaria que você pudesse ver as lâmpadas se acendendo acima das cabeças delas. Costumamos fazer um debate depois em que pergunto como as posturas pudarussas poderiam beneficiá-las.
Minhas alunas identificaram os seguintes momentos nos quais podem adotar suas posturas pudarussas, durante as audiências judiciais, antes de enfrentar o Comitê de Liberdade Condicional. Durante investigações dentro da prisão. Em provas, como supletivos. Em entrevistas de emprego depois que deixam a prisão. Em entrevistas na prisão para vagas em comitês privilegiados. Suas descobertas sobre as posturas pudarussas e como elas nos devolvem a nossa verdadeira essência também repercutirão em mim. Obrigada por dizer, compartilhem a ciência. Eu estou compartilhando. Seu trabalho está penetrando nos muros da prisão e sendo dividido com quem mais precisa dele. Mac, que mora na Califórnia, enfrenta dificuldades diárias que muitos de nós jamais experimentamos. Ele dedicou um tempinho a compartilhar suas reflexões. Sou um sem-teto desde setembro de 2012. Não é uma história muito interessante, de modo que não entrarei em detalhes. O que lhe contarei é que você e suas posturas pudarussas me ajudaram imensamente. Não, eu não dei a volta por cima nem arranjei um emprego poderoso, mas consigo encarar a vastidão de problemas complicados e muitas vezes assustadores que enfrento na condição de sem-teto, em parte porque, quando morei num abrigo no inverno passado, assisti à sua palestra na TED num tablet que eu possuía na época. Antes daquilo, eu costumava lidar com uma vergonha intensa e uma enorme sensação de marginalização. Meus velhos problemas de depressão e ansiedade em nada melhoraram quando fui morar na rua. Eu era um sem-teto bem típico, sujo, desgrenhado, e acredito que exalava aquele odor de quem vive nas ruas. Neste momento, embora eu vá dormir sobre um pedaço de papelão, você não me reconheceria como um sem-teto. Na verdade, outros desabrigados que me veem na rua costumam pedir dinheiro, ao que respondo, com um sorriso, também estou aqui fora. Dou certo crédito ao fato de que conscientemente adotei as posturas pudarussas, bem como a maximização do meu espaço, e me detenho quando faço o contrário. Não pretendo me estender, mas imagino que nunca havia chegado a você uma carta de um sem-teto. Bem, ao menos neste caso, saiba que funciona para nós também. Muito obrigado por seu tempo e boa sorte. Annick, recém-graduada em uma universidade da Suíça, descreveu como encontrou coragem para deixar um relacionamento abusivo e começar a se recuperar. Eliminou minha autoconfiança e toda minha motivação para atividades de lazer e qualquer energia que eu pudesse ter para ser feliz, escreveu. Eu já não era mais eu mesma. Ao visitar uma amiga na Irlanda, ela se deparou com minha palestra do TED e ela e sua amiga assistiram ao vídeo juntas. A amiga intuiu que poderia ajudar Annick, que descreve o que aconteceu depois. Daquele dia em diante, minha amiga me enviava diariamente uma mensagem pedindo uma foto minha numa postura de poder, onde quer que eu estivesse no momento. Pode parecer piegas, mas acho que isso mudou minha vida. Fiz as posturas por tanto tempo que, como você mesma diz, fingi até virar verdade. Aos poucos voltei ao meu velho eu, levando suas instruções constantemente no fundo da minha mente. Consegui terminar com meu namorado e comecei a perceber coisas boas em mim. Passei a adotar posturas pudarussas em todo tipo de situação, assim que começava a me sentir insegura.
Agora estou até tentando sair da minha zona de conforto com regularidade, porque conheço esse truque e sei como funciona. Ontem eu estava fazendo uma apresentação diante dos maiores pesquisadores da minha área na faculdade, embora tenha começado o PhD apenas uma semana atrás. A antiga Annick teria inventado um pretexto para não ir, mas eu fui, e foi ótimo. Eles me trataram como igual e consegui convencê-los a colaborar comigo. Voltei a acreditar em mim e estou orgulhosa. Mas aí chegou o maior desafio de Annick: encontrei meu ex-namorado 2 dias atrás. Eu não o via há 1 ano e meio e fiquei apavorada ao encontrá-lo de novo. Quando o vi passando pelo corredor da universidade, endireitei minhas costas, cresci e eu mesma tomei a iniciativa de me aproximar dele. Pela primeira vez, fui eu quem conduziu a conversa, e deu para perceber sua surpresa com minha autoconfiança. É a primeira vez em muitos anos que estou feliz de novo, e sua palestra me ajudou a chegar lá. Também fico sabendo de terapeutas, clínicos e médicos que estão encontrando meios simples de adotar as posturas Puldarussas para ajudar seus pacientes. Eis como Mira o faz. Sou psicóloga clínica na África do Sul e venho adotando posturas Puldarussas para permitir que meus pacientes mudem conjuntos de crenças negativas. Quando se sentem aprisionados por uma crença, faço com que se ergam numa postura de poder. Todos informam que não conseguem mais sustentar a crença negativa enquanto estão naquela postura. David, um instrutor de deficientes na Austrália, enviou-me esta mensagem: trabalho como instrutor de deficientes, ajudando-os em um ambiente de trabalho assistido para que desenvolvam habilidades com o objetivo de atingir suas metas de obter empregos normais. Ensinar habilidades a pessoas com deficiência é a parte mais fácil. Ajudá-las a ganhar confiança já era um pouco mais difícil antes de eu começar a apresentar as posturas Puldarussas que você mencionou. As mudanças positivas na atitude e a redução da ansiedade são visíveis, e ajudaram a maioria a conseguir um emprego em período integral. Por que ficar só nos seres humanos? Algumas pessoas estão usando ideias de posturas Puldarussas para ajudar animais. Um dos e-mails mais incomuns que recebi foi de uma adestradora de cavalos chamada Kate, que vinha trabalhando havia anos num projeto voltado para incentivar cavalos a achar comportamentos intrinsecamente motivadores como meio de reabilitação física e mental. Tem sido um sucesso surpreendente. Sua palestra no TED ajudou a pôr tantas coisas em marcha que tentei um pequeno experimento com um de meus cavalos. Aquele cavalo sempre fez parte da hierarquia inferior do grupo, apesar de fisicamente maior, mais apto e mais forte do que o restante. Ele é introvertido e não conseguia brincar com outros cavalos, e nunca queria aparecer, mesmo em brincadeiras. No entanto, está se tornando bem atlético e muito talentoso. Assim, inspirada em seu trabalho, bolei um exercício que faria com que ele assumisse o papel de um cavalo agressivo, caçando algo como um predador faria, tentando atingir ou atacar a suposta presa, que é o que cavalos fazem ao brincar ou flertar. Foi um grande sucesso, além de qualquer expectativa. Após 3 dias, ele estava representando aqueles mesmos movimentos no pasto e tentando iniciar brincadeiras com os outros.
Um comportamento totalmente novo, e um pouco chocante para os demais cavalos. Não ficou mais agressivo, mas parece que é precisamente isso que um cavalo com mais testosterona e menos cortisol demonstraria. Num novo e-mail alguns meses depois, Kate escreveu: Vaf sempre foi desprezado por quase todo mundo em nossa comunidade de entusiastas e treinadores de cavalos islandeses, sendo considerado um mero cavalo de família, certamente não o tipo de cavalo pertencente aos níveis mais altos das competições, em que você só encontra animais talentosos, aptas e, acima de tudo, ativos. No fim de semana passado, foi nosso festival anual de primavera de cavalos islandeses. Inscrevi Vaf na classe mais avançada, onde estavam competindo o melhor cavalo e o melhor jockey do mundo na atualidade, junto com outros 9 cavalos. Você sabe no que isso vai dar? Todos ficaram chocados quando chegamos às finais, com apenas 5 cavalos, Vaf e 4 outros, todos classificados para o Campeonato Mundial em Berlim. Foi uma visão e tanto, e dezenas de pessoas estavam se perguntando qual magia havia transformado Vaf num cavalo tão diferente. Havia pessoas naquele festival que tinham cogitado comprar Vaf antes de mim, mas ninguém o vira positivamente como um cavalo de competição. Era apenas um cavalo de trilha para crianças. Elas perceberam então como estavam erradas, mas estão ainda mais chocadas com o mistério de como a mudança ocorreu. Porque ele agora não apenas é mais apto e capaz, como também quer se exibir, expor sua velocidade, poder e capacidade de impressionar, o que no mundo dos cavalos islandeses é muito importante. Esses são os cavalos dos Vikings, e o espírito importa muito nessa comunidade e também para os juízes. Nós exibimos esses cavalos em uma pista de corrida. Obrigada de novo. Seu trabalho me levou a algo inesperado e maravilhoso, para mim e meus cavalos. Cerca de um ano depois, quando começou a treinar um novo cavalo chamado Draumur, Kate escreveu: os testes para o Campeonato Mundial de Cavalos Islandeses ocorrerão em 10 semanas e vou levar meus 2 cavalos para a eliminatória. Ninguém no mundo dos cavalos acreditaria nisso alguns anos atrás. Nesse meio tempo, tanto Vaf como Draumur levaram a abordagem de postura de poder e ação agressiva a novos patamares. Até agora, os benefícios nem sequer começaram a se estabilizar. Os cavalos estão cada vez mais motivados e bem mais aptas e fortes. Especialistas em biomecânica equina começaram a prestar atenção e o líder mundial atual da Islândia voou até aqui para saber como fiz isso com Draumur. Você deu início a algo que está ganhando vida própria no mundo dos cavalos. Em seu e-mail mais recente, ela escreveu: acabei de conversar com nossa comunidade de criadores de cavalos sobre o potencial aparentemente infinito dessa abordagem da postura de poder. Eu a venho praticando há vários anos e os cavalos continuam fazendo progressos. No mínimo, é um verdadeiro círculo virtuoso o progresso deles estar se acelerando. São como os cavalos de Benjamin Button com essa abordagem, é como se estivessem rejuvenescendo em vez de envelhecer em termos de comportamento. Assim, por enquanto, nada de desacelerar o progresso das posturas puldarussas por aqui. De certa forma,
Esses são os indícios casuais mais convincentes dentre todos. Ninguém informou a Vaf ou Draumur ou a quaisquer outros cavalos o que a postura de poder deveria fazer. Kate e eu descobrimos que treinadores têm feito seus cavalos adotarem posturas poderosas há muito tempo, há mais de 2000 anos, na verdade, que o cavalo seja ensinado a manter sua cabeça alta e arquear seu pescoço. Ao treiná-lo para adotar o ar e o encanto que assume quando está naturalmente se exibindo, você dispõe de um animal esplêndido e ostentoso, a alegria dos observadores. Sob a sensação agradável de liberdade com porte nobre e patas se movimentando com flexibilidade, ele dispara à frente em seu orgulho, em cada aspecto imitando o ar e o encanto de um cavalo ao se aproximar de outros. Xenofonte, 430, 354 AC. Pouco tempo atrás, alguém contou uma história que me deixou atônita e em lágrimas. Eu tinha acabado de ministrar uma palestra e várias pessoas estavam aguardando para me cumprimentar e fazer perguntas. Observei uma jovem mulher esperando pacientemente. Com o tempo, fui adquirindo certa sensibilidade para perceber quando as pessoas necessitam de privacidade. Consigo notar uma intensidade nos olhos delas. Elas transmitem que têm algo bem pessoal para compartilhar, algo que ficariam constrangidas em dizer diante de desconhecidos. Aquela mulher estava ladeada por 2 amigos, que tocavam seus ombros de leve, falando com ela suavemente, confortando-a e incentivando-a. Quando ela veio até mim, olhos marejados, de início teve dificuldade para falar. Houve um longo silêncio não constrangedor, mas como um momento de reorientação para nós duas. Uma preparação. Ela reuniu energia, respirou fundo, depois disse: "Vim ao seu encontro porque preciso que saiba que você mudou minha vida." A história que ela me contou naquela noite mudou minha vida também. Demonstrou lindamente como nos conectamos através de nosso corpo com nossos melhores eus autênticos, como libertamos nosso poder pessoal e fazemos uso de tais recursos para estar presentes em meio aos nossos maiores desafios, libertando os outros para que se façam presentes também. E ilustrou exatamente como eu esperava que as pessoas usassem essa pesquisa, para encontrar seu poder pessoal quando têm pouquíssimo poder ou status social. Para canalizar coragem e generosidade. Para mudar o curso de suas vidas. Para fazer o bem a si e aos outros. Perguntei se estaria disposta a dividir sua história com todos vocês e ela respondeu: "Não há nada que eu quisesse mais, para que outras pessoas possam se sentir apoiadas e inspiradas a fazer o mesmo." Eis a história de Kristin: casei-me bem jovem, divorciei-me aos 30 e achava que não poderia prosseguir com minha vida enquanto não visse o mundo mais um pouco. Assim, num impulso, mudei-me para a América do Sul e encontrei um lugar para morar com algumas outras pessoas. Nós o chamávamos de Casa da Árvore. Toda de madeira reciclada, sobre estacas, completamente ao ar livre, era simples e bonita. Kristin começou a trabalhar num café local. Tudo parecia bem de início, mas após umas semanas meu chefe começou a fazer comentários sobre meu corpo. Sobre ganhar gorjetas melhores por causa dos meus seios, e a coisa foi só piorando. Ele fazia comentários o tempo todo, constantemente. Minha primeira reação foi de decepção porque, pensei, ele tem 2 filhos pequenos,
mora bem perto de mim, a cidade é pequena, e eu tinha uma impressão diferente de quem ele era. Mas pensei, acho que isso acontece. E talvez não seja tão ruim assim. Vivendo em uma terra estranha, eu estava temerosa. A necessidade de se integrar pode ser bem forte e poderosa, e pode dar medo. Você se afasta da sua zona de conforto ao se mudar para um país estrangeiro e tentar se adaptar ali. A cada dia o assédio sexual aumentava. Então pensei, poxa, eu sou forte, e continuei convivendo com aquilo. Minimizei o problema pensando, ele está sendo um cafajeste. Mas a situação só piorou. Acho que àquela altura eu nem percebia, mas me sentia cada vez menor. Até que um dia ele parou de me chamar pelo nome e só se referia a mim de maneira vulgar. Daquele dia em diante, foi o único nome que ele usou para me abordar. Eu sabia como aquilo era errado, e odiava, mas, de novo, às vezes você se questiona e pensa, será que esse problema é mesmo tão grave assim? O que soa ridículo agora. Pouco depois, um pequeno grupo de amigos de ambos os sexos a convidou para um jantar. Christine disse, eu estava me sentindo tão pequena e desesperada que quase não fui. Mas ela acabou indo. Achei que eu ficaria envergonhada de revelar aos amigos o que permiti que acontecesse. Mas aí comecei a pensar no lugar de onde eu tinha vindo, pelo que eu havia passado e em quem eu sou de verdade. E resolvi contar o que estava acontecendo. Eles foram tão solidários, as mulheres e os homens, que aquilo realmente impeliu minha decisão. Àquela altura eu sabia que tinha de dizer algo ao meu chefe e precisava defender a mim e todas as outras pessoas que haviam passado por algo daquele tipo. E tinha de fazê-lo por mim e por elas. Uma amiga havia compartilhado sua palestra alguns meses antes e aquilo realmente tinha mexido comigo na época, e eu percebi que estava na hora de colocar a mensagem em prática. Tive alguns dias para refletir a respeito. Decidi chegar cedo, antes de uma reunião matutina da equipe. Lembro-me de que estava sozinha na casa da árvore, algo raro. Coloquei música e me vesti de forma a me sentir bem. Aí fiquei de pé naquela casa da árvore, ereta e alta, com as mãos nos quadris e os ombros para trás, e postei-me ali por mais que alguns minutos, porque realmente queria que aquilo perdurasse. Quando deixei a casa e fui para a cidade, senti-me cada vez maior de um jeito que eu não me sentia havia muito tempo. Eu estava incorporando meu eu superior e pensando, tenho que trazer este eu para fora, fazer isso por mim primeiro e principalmente, mas também por todos os outros. De jeito nenhum eu iria simplesmente ignorá-lo ou enviar um bilhete avisando que estava caindo fora. Eu poderia me safar da situação de outras maneiras, mas me defender era um meio que me elevava ao meu próprio poder. Quando cheguei lá, senti-me forte e percebi que meu chefe não era tão grande quanto eu pensava, não tão grande como o via em minha mente. Parecia menor. E eu me senti tomando dele meu poder de volta. Eu não estava tomando o poder dele. Estava apenas recuperando o poder que eu havia permitido que ele retirasse de mim. Informei que estava indo embora e contei o porquê. Eu disse, você sabe que o que vem fazendo é errado. Você sabe,
porque tem filhas que ama e jamais quereria que alguém as tratasse do mesmo jeito que você vem me tratando. Eu disse que não queria magoá-lo nem prejudicar seu negócio, só queria que ele mudasse o comportamento, que não magoasse mais ninguém e que fosse uma pessoa melhor e mais adulta. Ele respondeu: tem razão. Foi mal. Não sei por que fiz isso e pediu desculpas várias vezes. Conversamos por uns bons 20 minutos. Senti-me forte, mas não dominante de um modo alfa. Senti-me forte o suficiente para ser compassiva. E quase desejo ter gravado o que eu disse, porque não fui eu, foi divino. Respondi a Christine: foi divino porque foi exatamente você. Foi o melhor de você, seu eu mais forte e generoso. Como eu disse no princípio, este livro é sobre momentos. É sobre estar presente nos momentos que mais nos desafiam. É sobre confiar em que tais momentos se reforçam uns aos outros à medida que nos cutucamos para a frente, consolidando nossos pensamentos, sentimentos e fisiologia. Em última análise, esses momentos podem mudar nossa vida. A frase mais comentada da minha palestra no TED é: não finjam até conseguirem fazer, finjam até virar verdade. É disto que se trata, cutucar-se gradualmente para tornar-se a melhor versão de si mesmo. Estar presente durante momentos desafiadores. Não se trata de enganar as pessoas para obter o que você deseja e depois ter que manter a farsa. Trata-se de enganar a si mesmo, só um pouquinho, até se sentir mais poderoso, mais presente, e trata-se de continuar a prática, ainda que leve tempo para chegar lá. Uma jovem chamada Monique escreveu para mim: continuo fingindo até virar verdade, mas fingir com certeza é melhor do que fugir do desafio. Lembre-se do que William James nos contou: comece a ser agora o que você será no futuro. A lendária coreógrafa e bailarina Agnes de Mille disse certa vez: dançar é estar fora de si. Maior, mais bonita, mais poderosa. Isso é poder, é a glória na terra, e está à sua disposição. Dance até alcançar a presença. Apodere-se das partes grandiosas, bonitas e poderosas em você, aquelas que você ama e nas quais acredita. Elas estão, de fato, à sua disposição.